Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h32, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Recebendo aqui no estúdio a médica infectologista, a doutora Juliana Olsen. Doutora Juliana, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia. Dezembro Vermelho, pela luta contra a AIDS, HIV e IST. A importância da gente ressaltar mais uma vez o combate e a luta contra essas doenças, doutora. Sim, então o mês de dezembro, né, ele foi aí designado para gente se conscientizar, né, sobre a prevenção principalmente do HIV, né, e das outras ISTs, né, já que a gente tem bastante estigma ainda e preconceito em relação principalmente ao HIV, né. Então fala-se pouco sobre a infecção, sobre a prevenção, que a gente tem aí várias formas de prevenção, né? Não só o uso de preservativo, mas a gente tem outras formas de prevenção também contra o HIV. A gente percebe o seguinte, né? Com a evolução, tantas doenças acometidas, passamos por uma pandemia mundial e outras tantas doenças tropicais e dengue e tudo mais, de repente se deixa de lado o HIV, que é muito importante, né? Sim, o HIV ainda é uma pandemia, né? Tem uma importância aí global. Então, no ano aí de 2023, foram mais de 1 milhão de novos casos de HIV no mundo, né? Só no Brasil foram 46 mil novos casos. Aqui em Botucatu, foram cerca de 60 novos casos de HIV, né? Parece pouco, mas no ano de 2023. 23. Né? Que o boletim de 2024 sai com os dados de 2023. E parece pouco, mas se a gente for pensar, dá mais de um caso por semana, né? Verdade. Então a gente precisa falar mais sobre isso. Muitas das vezes a gente tem aí um certo tabu, né, para falar desse assunto, porque ainda é uma infecção muito estigmatizada, né? Então, a gente tem que falar mais sobre prevenção e tirar esse estigma para poder aí falar mais sobre HIV. Existe já um estudo, ou dentro dessas pessoas, 60 pessoas de 2023, a faixa etária dessas pessoas, doutora? Olha, a maioria das infecções pelo HIV, ela acontece na faixa etária dos 30 aos 49 anos, né? Mas o que a gente tem visto aí no Brasil é um aumento do número de casos em adolescentes e jovens, né? Dos 15 aos 24 anos, né? Então, que estão aí começando a vida sexual, né? E também tem um aumento do número de casos em idosos, em pacientes com mais de 50 anos e idosos, né? Porque essas pessoas têm vida sexual ativa, né? E muitas vezes desconhecem as formas de prevenção. E quais são as principais formas de prevenção do HIV? Tá. Então, além do preservativo, que a gente já conhece, né, de décadas aí, a gente tem formas de prevenção através de medicamentos, né? Então, a gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa tem uma relação sexual aí desprotegida, ou com rompimento de preservativo, ou não utilizou o preservativo, ela tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde para fazer essa profilaxia. O ideal é que seja feita o mais breve possível, né? Mas tem até 72 horas, aí 3 dias para fazer, né? Que é com 2 comprimidos que ela toma todos os dias durante 28 dias. Essa é a forma de prevenção do HIV, né? E aí, ela procurando o serviço de saúde, a gente faz também a profilaxia para as outras ISTs, tipo hepatite B, para hepatite C a gente faz o segmento, para sífilis também, né? Então ela tem esse segmento aí pós-exposição sexual. A gente também tem a profilaxia pré-exposição sexual, né? Então, aquela pessoa que se sente aí
exposta, tem algumas relações sexuais aí de risco, né? Muitas vezes sem preservativo, não tem possibilidade de usar o preservativo por alguma questão, tem muitas exposições aí e se sente, né, em risco, em risco de adquirir a infecção pelo HIV, ela pode estar fazendo a PrEP, que é um comprimido que ela toma todo dia, né, para prevenir o HIV. Então ela vai estar sempre protegida do HIV. Essa é a PrEP, né? O interessante, né, de a gente tocar nesse assunto, porque de repente com o comprimido, algumas pessoas podem relaxar, inclusive na segurança, e evitar o preservativo, né? Não. Então essa é a questão. Com a PrEP, a gente está colocando aí mais uma prevenção, né? Entendi. A gente fala de prevenção combinada. É uma segurança a mais, inclusive. Isso. Então, a prevenção combinada, ela engloba tanto o uso de preservativo, que a gente enfatiza aí em todas as consultas, porque quem faz PrEP tem as consultas a cada 4 meses lá com a gente no SAI, né? Então, uso de preservativo que previne das outras ISTs, já que a PrEP previne só do HIV, né? Uhum. A gente faz também as vacinas, né? Então, se a pessoa não é vacinada para hepatite B, que é uma IST, a gente faz a vacinação. Tem a vacina para o HPV também, que o usuário da PrEP tem direito de fazer, que é uma IST também, né? E a gente está sempre orientando essa questão da prevenção combinada, né? Então, uso de preservativo, uso de lubrificante, que é para evitar fissura, laceração, para evitar aí, maior risco, né, de infecção na prática sexual, né? E então tem todos esses, e a testagem com frequência, né? Então quem faz a PrEP, a gente faz a testagem para as ISTs, né, o rastreio a cada 4 meses. Então isso a gente tem que levar assim para a população geral também. A testagem com frequência aí, se você tem uma vida sexual ativa, né, pelo menos aí a cada 6 meses fazer a testagem para as ISTs, né? Porque quando você testa e faz o diagnóstico precoce, você trata e evita a transmissão, né? Porque a maioria dessas infecções não tem sintoma nenhum, né? São assintomáticas. Tanto o HIV, quanto o sífilis, quanto hepatites, né? Então, e HIV tem uma questão aí importante sobre o diagnóstico e o início de tratamento, né? Porque se a gente faz o diagnóstico de HIV e começa a tratar, com o tratamento a gente deixa o vírus muito, muito baixo no sangue, que a gente chama de indetectável, né? E esse vírus indetectável não transmite por via sexual. Entendi. Então, indetectável é igual a intransmissível. Então, essa é uma forma importantíssima de prevenção, tá? Então, a gente tem no Brasil cerca de 90% das pessoas que vivem com HIV, elas são indetectáveis. E então, não transmite o vírus. Isso é até importante da gente falar, porque tem muito preconceito, né, com essas pessoas. Muitas vezes elas têm que omitir aí da família, dos amigos, dos colegas de trabalho que têm HIV por conta desse preconceito. As pessoas não conhecem sobre indetectável e intransmissível e até pensam que o HIV, por exemplo, transmite através do toque, de um abraço, do beijo, de compartilhar o mesmo copo, de usar o mesmo banheiro, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Entendi. E os tratamentos para HIV têm avançado também? Sim, o tratamento hoje para HIV é feito aí, a gente faz o diagnóstico e já começa a tratar, né, para deixar o vírus aí indetectável. E aí a pessoa hoje, ela toma, a maioria das vezes, 2 comprimidos por dia, sem efeito colateral, bem tranquilo de tomar. E aí em pouco tempo, né, em algumas semanas, ela já fica
se ela tomar certinho, né, esses 2 comprimidos, ela vai ficar com a carga viral, né, que é o vírus no sangue, indetectável. Vai ficar muito, muito baixo no sangue. E aí, com isso, a gente consegue deixar a imunidade dela normal, né, para o resto da vida. Consegue fazer com que ela não tenha essa transmissão aí por via sexual. Então, as pessoas que vivem com HIV podem ter aí, constituir família, ter filhos, né, ter relação sexual com uma pessoa que não tem HIV e ter filhos aí, constituir uma família. E a expectativa de vida dessas pessoas é igual à da população que não tem HIV, né? Então, elas podem viver até os 80, 90 anos, que seja. E são pessoas aí que não tem nenhuma restrição aí de liberdade, né? Se não fosse pelo estigma e preconceito que elas sofrem da sociedade, né? São pessoas que vão trabalhar, estudar, fazer atividade física, constituir família, igual as pessoas que não têm HIV. Ainda falando de modos de transmissão, meios de transmissão, né? Você falou do preconceito que existe de o beijo, a saliva, né? De um modo geral, o abraço não transmite. A gente sabe e é importante sempre ressaltar isso. Mas algumas pessoas têm dúvida em relação ao contato com o sangue, entre aspas, contaminado de uma pessoa portadora de HIV. Você tem, sei lá, você tem uma ferida, você vai limpar o sangue de alguém que teve ali, que tem HIV, é transmissível, não é? Como é que funciona essa parte? Não. Via de regra não é transmissível, porque o contato com o sangue, com a pele íntegra, não tem nenhuma transmissão de nenhum vírus, né? E a gente tem a transmissão do HIV através da transfusão de sangue lá antes de 93, quando a gente não tinha controle no banco de sangue, né? E aí tinha essa possibilidade de transmissão através da bolsa de sangue, né? Então, infusão de sangue na veia aí que tem infectado pelo vírus HIV. Mas a gente não precisa ter esse cuidado aí, por exemplo, é claro que você vai usar luva para qualquer pessoa, né? Mas se você tiver contato com a pele íntegra, né, que é a pele sem machucado, com o sangue da pessoa, não tem risco nenhum de ter infecção pelo vírus. A não ser que você se perfure, aí seria um acidente de trabalho, né, que a gente atende também lá no SAI. Você está colhendo o sangue de uma pessoa e aí, com aquela agulha, você se perfura, né? Aí a gente tem que fazer aí a profilaxia para HIV e as outras infecções, que são hepatites B e C. Doutora, e em relação a outras infecções sexualmente transmissíveis, quais vêm se destacando e aumentando nos últimos tempos? Então, a gente tem bastante aí a questão da sífilis, né? Então, a sífilis é uma infecção que muitas vezes é assintomática também, a gente só descobre quando faz a testagem, né? E a gente tem tratamento, né? Tem tratamento com cura. Então é importante também se testar para sífilis, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, tá bom? A sífilis transmite por sexo com penetração vaginal ou anal e também por sexo oral, né? Então por isso que é importante todo mundo estar se testando pelo menos uma vez na vida, e quem tem vida sexual ativa fazer pelo menos a cada 6 meses aí a testagem para sífilis. A gente percebe a evolução de tudo isso que a gente está falando, né? No final da década de 80, quando surgiu a AIDS, né? Surgiu de uma maneira que ninguém conhecia, principalmente grandes ídolos morreram, a gente percebia visivelmente o estado físico, como é que ficava, a quantidade de medicamentos que se tomava por dia, inclusive, e principalmente, o que é pior de tudo isso, o grande preconceito, né, que as pessoas que acabavam vivendo à margem da sociedade por falta de desconhecimento das pessoas. A pessoa na própria família ficava num canto, o objeto que ela tocou não pode colocar a mão, enfim. A gente percebe a evolução de tudo isso, que hoje com 1, 2 medicamentos a pessoa tem uma vida quase que normal, né? Existe
um tratamento, não a cura, mas o tratamento para o HIV, né, doutora? A pessoa tem uma vida normal, Aham, tá? Então, a gente tem que enfatizar também, na década de 80, exatamente, que você falou, né? Tinha todo esse estigma em relação aos gays, né? Isso. Então, tinha que ser homossexual e ter vários parceiros, né? Ser uma pessoa aí promíscua, né? Se falava. Mas hoje a gente sabe que não é assim, tá? Qualquer pessoa pode estar exposta aí à infecção pelo HIV. Então a gente tem pessoas aí que aparecem no nosso ambulatório que tiveram um único parceiro na vida, né? E se infectam pelo HIV, né? Às vezes o parceiro teve algumas outras parceiras e aí a pessoa se infecta. Pessoa que está começando a vida sexual, né? Teve 1, 2 relações, se infecta pelo HIV. Então, a gente não pode mais associar a infecção pelo HIV à promiscuidade, à relação homossexual, tá bom? Tem que mudar esse conceito para a gente conseguir aí fazer com que as pessoas façam mais a testagem, né? E vão mais no serviço de saúde fazer essas prevenções que eu falei, né? De PEP, PrEP, além do uso de preservativo. Essa campanha do Dezembro Vermelho, que vocês já fizeram em anos anteriores, você percebe que o interesse pelas pessoas em fazerem a testagem, em terem a conscientização, aumenta com essas campanhas? Porque nessas campanhas a gente, além de falar sobre, né, para ter essa informação, porque as pessoas muitas vezes elas carecem de informação, né, porque não se fala muito. Então, além disso, tem também a testagem que a gente fala extramuros, né? Então a gente sai do serviço de saúde para fazer as campanhas. Por exemplo, esse ano a gente fez em alguns lugares do HC, né? E aí a gente leva os testes rápidos lá e vai chamando as pessoas para virem se testar. Então, às vezes, as pessoas que nunca se testaram na vida vão lá para fazer a testagem. Então, isso é importante, né? Então, ir até as pessoas para testar, né? E falar sobre. Então, o ideal seria que as pessoas procurassem mais, né, os serviços para fazer as testagens. Por que mudou essa denominação de DST para IST, doutora? Porque DST é doença, né? Doença sexualmente transmissível. Só que a gente vê que não são doenças, né? São infecções. Infecções é quando a pessoa tem, por exemplo, o vírus, ou na sífilis, por exemplo, tem o treponema, né? Que é o agente da sífilis, e não tem sintoma. Então ela não tem uma doença. Igual no HIV. A pessoa tem, a gente chama de pessoa vivendo com HIV. Não chama mais de aquela palavra que a gente nem deve falar mais, aidético, né? Tem muito estigma, muito peso nessa palavra. É muito pesada essa palavra. Né? Então, a pessoa que vive com HIV, ela pode nunca ficar doente, né? Então, para a gente ter a AIDS, né, que é a doença, a gente tem que ter pelo menos aí uma média de 8 a 10 anos de a pessoa com HIV, né, infectada pelo vírus HIV, sem saber, sem tratar. E aí, aos poucos vai diminuindo a imunidade dela, ela pode ficar sem sintoma nenhum durante todos esses anos. E aí, só vai ter sintoma quando a imunidade dela estiver bem baixinha, e aí ela começa a ter as doenças oportunistas, que são as doenças da AIDS, né? Então, passa todo esse tempo aí para ter a doença, né? Então tem que ficar todo esse tempo sem tratar. Hoje em dia se morre de HIV ainda? Morre de AIDS, De AIDS. Sim. Desculpe. Então, por exemplo, essas pessoas que nunca se testaram, por exemplo, né? Que foram só descobrir aí quando estavam doentes mesmo, né? Elas são internadas, né, no hospital com doenças graves e
que podem levar à morte por serem doenças graves, né? Pode ter recuperação dessas doenças? Na maioria das vezes, sim. Tá? As doenças da AIDS, elas são bastante graves, mas também a gente consegue tratar, né, e recuperar essa pessoa, e aí ela sai dessa fase de AIDS e passa a ser uma pessoa vivendo com HIV, né? Tratando, né, melhorando a imunidade, e aí ela pode ter essa reversão aí. A pessoa de AIDS pode se tornar uma pessoa que vive com HIV e não tem doença. A importância da prevenção, né, de usufruir de tudo que a saúde pública oferece hoje, né, doutora? Sim. Então, é importante a gente conscientizar as pessoas sobre a prevenção, né? Elas saberem que tem a PEP, tem a PrEP, né? A PEP é a pós-exposição sexual. A PrEP é para estar sempre protegido aí, né? Do HIV, pré-exposição sexual, né? E fazer as testagens para esse diagnóstico e tratamento precoce, né? Que, como eu falei, é importante em relação a não evoluir, né, para a doença, e também em relação à prevenção. Quem faz o diagnóstico e se trata, não transmite. Pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo e deseja fazer testagem, fazer os exames, aonde deve procurar? Pode ser no CRT, que ele fica lá no Centro de Saúde Escola. Tá. Né? E pode ser mesmo lá no SAI de Infectologia Domingos Alves Meira. Que é lá na Unesp, em Rubião Júnior, né? Faculdade de Medicina. É aquela... Você quer passar o endereço? Pode ser. É a Alameda dos Cedrinhos, número 54, Chácara Capão Redondo. É aquele lugar que fica do outro lado da rodovia, assim, e tem um muro amarelo com alguns mosaicos coloridos, né? É o SAI de Infectologia, o antigo Hospital Dia. Entendi. Então, nesses dois locais, no Centro de Saúde Escola aqui, na Vila dos Lavradores, na Gaspar Ricardo, e também no SAI lá em Rubião Júnior, né? Sim. Importante salientar, nos postos de saúde é possível fazer testagem? Sim, pois é. Eu fiquei sabendo que não tem teste rápido, que o ideal é teste rápido, né? Que é aquele teste que faz da gotinha do dedo, coloca. Fiquei sabendo que não tem em todos os postos de saúde, né? Aí teria que pedir o teste de exame de sangue mesmo, aí teria que ser um médico pedir, né? Tem essa burocracia. Mas no CSE dá para fazer os testes rápidos para HIV, hepatite C, B e C e sífilis. E essa campanha do Dezembro Vermelho, ela vai ter alguma orientação em praça pública, coisa desse tipo, com profissionais orientando as pessoas também ou não? A gente fez esse trabalho lá no HC. Tá. Né? O CRT, que a Thaís, ela chegou a fazer em alguns locais também de Botucatu. Agora não sei bem onde que foi. Praça, no shopping também. Grande concentração popular, né? Sim. Tá certo. Doutora Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Disponha sempre da gente para falar de um assunto sempre importante como esse. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estou à disposição. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.